assim como há lá em estática tipos diferentes de distribuições, de forças e de momentos, nós vamos usar essa mesma linguagem, essa mesma idealização no contexto de resistências materiais. Apenas para revisar, vocês têm aí na figura um exemplo de uma viga com carregamento concentrado e com carregamento distribuído. A diferença é de que esse carregamento concentrado ele tem uma unidade usual de força ou de momento, né, de Newton ou de Newton vezes metro, ou em outra unidade que não seja do sistema internacional, e ela está aplicada sobre um ponto. Isso cria algumas dificuldades conceituais, porque o que acontece exatamente em cima desse ponto, exatamente à esquerda, exatamente à direita, não é muito definido. Nós sempre vamos estudar o que acontece antes desse carregamento concentrado e o que acontece depois. Exatamente no ponto é uma singularidade dos gráficos que nós vamos fazer, dos cálculos que nós vamos fazer, e não convém também entrar nesses detalhes. Quando eu quero representar realmente o que acontece quando a força se distribui ao longo de uma região, ao longo de um espaço finito, né, porque nesse caso o carregamento concentrado é sempre uma aproximação, porque todas as forças do mundo têm uma distribuição no espaço. Aí, quando eu quiser realmente considerar isso, existe o carregamento distribuído. E é representado por alguma espécie de função contínua ou contínua por trechos, para nossos fins de cálculo, em que há o valor de cada ponto dessa função tem uma unidade por comprimento. Então, se for uma força distribuída, será Newton por metro. E se for um momento distribuído, será Newton metro por metro, que seria Newton, mas nós vamos escrever Newton metro por metro para deixar claro que é um momento distribuído. Então, com esses dois tipos de representação que nós vamos ter de trabalhar para escrever as equações de equilíbrio, quando necessários, para determinar esforços internos e todos os tipos de análise que nós vamos fazer com essas forças, com esses esforços. Qualquer problema de resistência de materiais, assim como nos problemas de vibração, ele está restrito fisicamente. Ele tem algumas imposições, alguns apoios da estrutura presa em referenciais inerciais, em referenciais com o mundo, que estabelecem o equilíbrio das forças desse problema. Então, esses vínculos, essas reações que nós vamos obter, eles são representados idealmente por algumas figuras, por alguns elementos gráficos, que quando você olhar um desenho de resistência de materiais, ou quando você mesmo fizer um desenho de uma estrutura, você quiser indicar como a estrutura está presa no seu referencial, como a estrutura está presa no solo, como ela está presa numa parede, você precisa usar essa linguagem que ela é universalmente entendida. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de apoios ou de reação de vínculos que nós temos para mostrar que a estrutura está presa e de que maneira isso está preso. Então nós temos aí essa figura desse triângulo sobre um referencial fixo, que ele representa que a estrutura marcada aí ela está presa nos eixos x e y, ela está presa nos dois eixos do plano, mas ela não está presa em momento, ela não segura o momento. Então esse triângulo representa que naquele ponto em que ele está sobre a estrutura, ele restringe o movimento em x e y e, portanto, ele aplica sobre a estrutura potencialmente uma força em x e uma força em y. O vínculo seguinte, que é esse mesmo triângulo com círculos embaixo, com bolinhas embaixo, representaria uma vinculação apenas no eixo y. Porque esse triângulo é como se ele pudesse, pela representação desse desenho, deslizar ao longo de x. Então, a estrutura presa sobre esse triângulo, idealmente nos nossos diagramas, nos nossos esquemas de resistência de materiais, se representa que esse apoio potencialmente faz uma força no sentido do eixo y, no sentido do eixo vertical do plano do papel, mas não no sentido horizontal e também não restringe o momento. Exatamente o mesmo tipo de restrição é aplicado no vínculo seguinte, que é simplesmente um círculo. É uma outra maneira de representar o mesmo tipo de vinculação, em que eu estou segurando apenas com uma força em y. E a mesma coisa, o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de vínculo é representado por um outro desenho, que é esse triângulo com o espaço entre ele e o referencial de solo. Um outro tipo de vinculação diferente, que é o que eu já vi apresentado na definição, é esse que está sendo mostrado aí, que é o engaste. Uma viga engastada numa parede, ela pode ser engastada no solo, ela pode ser engastada acima, mas o fato é que esse engaste é o tipo de vínculo mais restritivo, porque ele impede que a viga, no ponto em que ela está engastada, se mova tanto em x quanto em y, e ela também impede que ela se mova girando, com a tendência de girar em torno de y. Então esse tipo de vínculo, ele aplica potencialmente uma força em x sobre a estrutura, uma força em y sobre a estrutura, e um momento em torno do eixo z saindo do papel
sobre a estrutura para garantir o seu equilíbrio.